parecia ser uma iniciativa modesta, desencadeou uma tempestade. O colunista do dia na Rádio Observador refere-se ao concorrente do ChatGPT, o chinês DeepSeek. O tsunami DeepSeek é precisamente o título escolhido pelo Rodrigo Adão da Fonseca no artigo que assina esta terça-feira no nosso site. É fundador da Futura, uma empresa de consultoria em Direito e Tecnologia. Muito bem-vindo. Bem-vindo. Boa tarde. Olá, Rodrigo. Escreve que o DeepSeek abalou os alicerces de todo o sistema em acelerada construção nos Estados Unidos. Acredita que esta tecnologia chinesa de inteligência artificial pode vir a dominar o mercado? Penso que não é relevante saber se vai dominar ou não. A questão é saber se aquilo que a DeepSeek propõe questiona a forma como os incumbentes até à data vinham a desenvolver as suas tecnologias de inteligência artificial, ou seja, tinha havido a convicção de que só algumas entidades dotadas de capital e de uma grande infraestrutura seriam capazes de fazer soluções escaláveis no mercado. E, portanto, quando se diz escaláveis é que atingissem um volume tal de penetração que pudessem ser usadas por milhões de pessoas. E o que a DeepSeek acabou por provar, com valores que ainda não é certo quais são, mas no fundo com uma fração do custo e com uma utilização bastante mais barata, que era possível fazer algo que pusesse em causa os incumbentes. Estamos a falar de uma tecnologia que, quando foi lançada na App Store, suplantou em termos de downloads aquilo que é o aplicativo para a Apple do ChatGPT. E, portanto, de alguma maneira, o que aquilo vem questionar é a forma como os incumbentes vinham a desenvolver as suas soluções e não tanto se a DeepSeek, que ainda tem inúmeras opacidades, vai vingar ou não. Portanto, eu acho que e é por isso que aponta três vertentes abaladas pelo DeepSeek nos Estados Unidos: a supremacia tecnológica, a estabilidade dos mercados financeiros e a guerrilha comercial versus cooperação. Exatamente, e portanto isto pôs do ponto de vista tecnológico em causa um modelo de cluster homogéneo que as entidades nos Estados Unidos vinham a tentar fechar, desanimando o resto do mundo de ter, digamos assim, um papel relevante nestas matérias, isso por um lado. Por outro lado, havia uma ideia de que estas empresas, ao fecharem o seu mercado, iriam ter quase que rendas permanentes e estáveis, e isso foi questionado, porque a pior coisa que pode haver aos mercados financeiros é a opacidade face ao risco, não é? E, portanto, muito daquilo que eram investimentos em empresas de energia, investimentos em empresas de microprocessadores, por exemplo, que no fundo iriam suportar toda esta estratégia, de alguma forma foram questionadas, não é? E não se sabe ainda se de uma forma definitiva ou não, porque, como digo, o que houve foi a opacidade, e também há aqui uma dimensão claramente geopolítica, porque não podemos deixar de realçar que a DeepSeek questionou, do ponto de vista da sua solução, o fecho à China de microprocessadores, neste caso da NVIDIA, mais poderosos. E, portanto, eles conseguiram construir esta solução usando, digamos que, tecnologias mais simples. E numa fase em que tanto se discute o fecho do mundo, o isolacionismo, as tarifas, no fundo, a guerra comercial contra a cooperação comercial, a DeepSeek veio dizer aos Estados Unidos, em matéria de inovação, não vale a pena fechar o mundo, porque, de alguma forma, esse fecho acaba por também ser um incentivo à própria inovação e, portanto, não deixa de ter aqui um certo caráter simbólico que isto tenha surgido, talvez nesta altura, e talvez possamos também dizer que a China, ao ter lançado isto desta maneira, com alguma subtileza, acabou por dar esse sinal. Não deixa de ser irónico que temos os Estados Unidos rodeado de grandes players ao lado do Estado a tentar fechar o mercado e ser a China, digamos, a apologista dos mercados livres. Pelo que vamos percebendo, Rodrigo, o DeepSeek censura perguntas sensíveis sobre a China. Isso pode vir a sabotar a ascensão deste mecanismo de inteligência artificial? Não. Ou seja, o que está aqui em causa é perceber se aquilo de facto tem uma usabilidade ou não tem usabilidade, se resolve aquilo que é o problema essencial do tratamento de dados de uma forma inteligente, digamos assim, não é? Pronto. Depois, aquilo que se questiona, aliás, há um grande erro, que é nós interpretarmos estas ferramentas de inteligência artificial como se fossem motores de busca. Não, eles não são motores de busca, eles são assistentes de tratamentos de informação. E, portanto, ele tratará a informação que lhe for dada. É evidente que se formos atrás da informação que ele tem, ele terá as suas limitações. Mas é um erro avaliar uma tecnologia como se ele fosse um browser, porque ele não é um browser, mas sim saber se ele tem, de facto, esta capacidade de ser um assistente poderoso
e barato e eficaz na solução daquilo que é a sublimação do raciocínio humano, que é isso que estas ferramentas substituem. Não são bibliotecas de dados, são fórmulas, são assistentes de inteligência que visam resolver problemas. Portanto, a informação que ela virá a ter e a validade que ela virá a ter é enquanto algoritmo para a resolução de problemas e não como um motor de busca. Só mesmo para terminarmos, 30 segundinhos, a Europa tem de arrepiar caminho para poder ser um concorrente à altura neste mercado? Terá sempre qualquer zona geográfica que queira concorrer, tem de apresentar uma proposta de valor, e o que nós temos visto é que a Europa não tem sido capaz de apresentar, ao contrário de outras áreas, como a farmacêutica, a aeronáutica, no luxo, onde nós, no automóvel, onde nós temos conseguido apresentar propostas de valor, no universo digital e em contexto de inteligência artificial não temos sido tão capazes. De alguma forma isto é um alerta, como eu assinalei, mas também é um desafio, um incentivo, porque se provou que o cluster americano não é assim tão inviolável. Rodrigo Adão da Fonseca, muito obrigada por ter sido o nosso colunista do dia. Vou convidar aqui os nossos ouvintes a irem até observador.pt, é um dos artigos que está em destaque no nosso site, o Tsunami do DeepSeek, é este o título escolhido pelo colunista do dia. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.